Olá, queridos amigos da Casa do Coração, bem-vindos a mais uma evangelização, nosso encontro marcado de todo sábado. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, concluindo aqui o capítulo 2 da segunda parte. Nós vamos entrar no item materialismo, né? E vamos então encerrar esse capítulo. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, vamos nos conectar, elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, nos conectando com as correntes espirituais da nossa querida Casa do Coração, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, estudando, refletindo sobre os assuntos maravilhosos que Kardec nos deixou através dessa literatura tão enriquecedora que é o Livro dos Espíritos. Agradecendo pela doutrina que ele nos deixou e pedindo amparo, luz e proteção para os nossos lares por toda a semana que vem pela frente. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre materialismo, questão 147. E Kardec pergunta por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? E a resposta que os espíritos deram foi a seguinte: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo o que não admitem, haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enchem de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Olha lá. Bom, eu acho que se a gente for pensar um pouquinho, nos dias de hoje, isso já mudou. Vocês concordam comigo? A gente tem que pensar também o contexto histórico, né, em que Kardec codificou a doutrina. Na década, né, em 1857, que ele escreveu esse Livro dos Espíritos. Então, os estudos dele estavam ali acontecendo naquela época, naquele contexto em que a ciência estava borbulhando, né, as descobertas da medicina e tantas outras. E esses homens estudiosos da ciência, eles não podiam ser místicos ou acreditar em forças ocultas, eles estavam buscando respostas ali, materiais. Então isso acabou realmente fazendo com que fosse quase que óleo e água. Ciência e espiritualidade não se misturam, não se combinam. Ou eu sou um cientista e não acredito em mais nada, né, e acredito só na ciência, ou eu sou um religioso que atribui tudo a Deus. Era muito polarizado isso. Mas eu acho que hoje isso já mudou um pouco. É claro que existem médicos que não acreditam em nada, pessoas muito, né, científicas ali que também querem continuar negando certas evidências que hoje estão cada vez mais evidentes. Mas hoje a gente já vê a sociedade médico-espírita, tem inúmeras outras, né? Inclusive artigos científicos que trazem essas questões de energia, de espiritualidade, até de comprovação da alma, né? O homem está chegando muito perto disso. Ainda né, o espírito ainda é algo invisível aos nossos olhos, né, intangível aos nossos sentidos, e até a nossa tecnologia, a nossa ciência ainda não consegue de fato, né, comprovar isso. Mas a gente está caminhando para lá. E o bom senso nos diz, né, que e o bom senso de um bom cientista diz que não tem como, né, ser tudo obra do acaso, não ter uma inteligência, né, infinitamente superior à nossa, que pelo menos criou isso tudo, se não dirige, não orquestra tudo isso todos os dias, a cada momento, criou todo esse universo maravilhoso e vasto que a gente tem. Então hoje eu acho que a gente já conseguiu evoluir nesse sentido, de que nem todos os homens da ciência são homens tão céticos e tão, né, racionais e enfim. A ciência e a espiritualidade já começam a se juntar, porque já aliás, Kardec foi o pioneiro, né? Ele que trouxe aí através da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião,
né, esse link entre a ciência e a religião e a espiritualidade. Então, naquela época, ele estava ali rompendo barreiras. Hoje, nós já colhemos os frutos de tantos anos e anos e anos, décadas, né, que se passaram desde lá, e a gente, de fato, evoluiu. Né? Na pergunta seguinte, na 148, é um complemento meio que da primeira. Ele pergunta o seguinte: não é de lá estimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não, estudo é perigoso? Ciência é perigoso? Será? Olha o que os espíritos respondem. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Eu gostei muito da explicação que o espírito Miramês trouxe. Eu vou ler também o que ele complementa. Então, na verdade, não é essa questão o problema não é o materialismo, o problema não é a ciência, o problema é a limitação que a ciência ainda tem e que certas pessoas ainda desejam ou precisam, né, daquele ver para crer, né, precisam da comprovação. E o espírito Miramês fala o seguinte aqui de uma forma tão linda. Peraí que a internet... Aqui, ó. O estudo sério não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. E para provar o que mencionamos, podemos constatar nos bastidores da história universal maior quantidade de sábios espiritualistas do que o contrário. Olha até o exemplo do Einstein, que também sempre falou de Deus, de uma inteligência superior, que está orquestrando tudo isso aqui, que nada teria se formado ao acaso, né? Então, assim, vários outros também corroboram com isso, né? O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa ou lhe falam mais alto o orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que se refere à humanidade. Não sabe ele que ninguém descobre nada, tudo já se encontra às vistas de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade. E muitas descobertas feitas num instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam essa afirmativa. Isso é uma verdade, né? Quantas descobertas aconteceram num lado do planeta, depois no outro lado, ao mesmo tempo no outro lado, e até brigam, né, por essa... Poxa, mas de quem foi a autoria, né? Quem que descobriu primeiro? Então tem o avião, que tem aquela briga Santos Dumont versus os irmãos lá americanos, e vários outros exemplos que a gente vai citar aqui, porque são, na verdade, intuições que essas pessoas aqui encarnadas receberam para um plano muito maior de Deus, né? Da espiritualidade. Nós precisávamos que aquela tecnologia chegasse até aqui e ela iria chegar. Se não fosse nas mãos de Santos Dumont, seria na mão de qualquer outra pessoa, em qualquer outro país, né? E assim, os antibióticos, a televisão, os celulares, tudo isso estava emergindo de vir. Então, o homem que tem humildade, ele pode reconhecer que ele levou um empurrãozinho aí de um assoprinho no ouvido, de uma intuição que levou ele por aquele caminho. Já o arrogante não, vai atribuir tudo a mérito próprio, não foi esforço meu, estudo meu, eu que sou bom, né? E não é por aí. Só para finalizar e o vídeo não ficar muito longo, eu vou ler o último trechinho que ele fala aqui nesse item. Quem já despertou para a existência da alma
confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e o coração irradiando amor. Olha que lindo, né? Adorei a explicação dele. É isso, gente, uma coisa não impede a outra. Aqui ele fala do materialismo, né, dos avanços da tecnologia e da ciência, lado a lado com a espiritualidade, com o amor de Deus. A gente pode unir as duas coisas e a tendência é essa, o mundo está caminhando para lá. Então era esse o nosso papo do dia. Encerramos o capítulo 2. Vamos agora, próximo sábado, entrar no capítulo 3 com a Lísia e a gente espera vocês por aqui, tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana. Tchau, tchau!